Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. É verdade. Temos aqui em mãos um material bem denso, quase um mapa sobre a anatomia do braço e do ombro. O mapa, gostei da analogia. E a nossa ideia é tratar isso como uma expedição, sabe? Explorar um território que, na verdade, está dentro de todos nós. Gosto dessa abordagem. Porque é exatamente isso. É uma região que por fora parece simples, mas por dentro, nossa, é uma metrópole. Uma metrópole, cheia de avenidas, túneis. E cruzamentos perigosos. A engenharia ali é de altíssimo nível. Exato. E a nossa missão hoje é essa: usar esse mapa para decifrar a lógica por trás dos nossos movimentos. Como é que músculos, nervos, artérias, como tudo isso trabalha junto com tanta precisão. É como entender o sistema de trânsito de uma cidade escondida. Isso. Ok, vamos desvendar isso. E é um conhecimento que vai muito além da curiosidade, né? Para quem pratica esporte, faz fisioterapia ou, claro, estuda a área da saúde, entender esse mapa é fundamental. Com certeza. Essa capacidade que a gente tem no ombro de arremessar, levantar, alcançar, nada disso é por acaso. É o resultado de um design, assim, incrivelmente otimizado. E olha, logo no começo da nossa expedição, o material já nos dá um ponto de referência super curioso. Ah, eu sei qual é. Quase um ditado popular dos anatomistas para a gente não se perder. A frase é: uma dama entre dois majores. Um clássico. Se a pessoa estudou anatomia, ela com certeza ouviu essa frase. É quase um rito de passagem. E é genial porque não é só um truque de memorização, né? Ele descreve a fixação de 3 músculos importantes no osso do braço, no húmero. Exatamente. A dama é o músculo latíssimo do dorso, que se insere bem ali no meio, de um sulco. Do sulco bicipital. Isso. E os 2 majores são o peitoral maior e o redondo maior. Eles ficam, tipo, um de cada lado dela. Parece até uma fofoca anatômica. Mas é uma fofoca com um propósito muito claro. O fascinante aqui é que esse arranjo, que parece só um detalhe, é na verdade a chave para entender um dos movimentos mais poderosos do braço. Ah, é? A localização da dama entre os 2 majores cria uma alavanca biomecânica que é extremamente eficiente. Então quem bolou esse mnemônico estava pensando como um engenheiro, não só como um anatomista. Com certeza. A dama tá no meio porque ela é, tipo, o centro da força nesse movimento? Exatamente. A ação conjunta desses 3 músculos puxando o osso a partir desse ponto resulta num movimento chamado adução. Adução. É o ato de trazer o braço com força para perto do corpo. Pensa em escalada, quando a gente puxa o corpo para cima, ou num abraço apertado, num movimento de remo. Entendi. É essa equipe, a dama e seus 2 majores, trabalhando em perfeita sincronia. O mnemônico não só te diz onde eles estão, mas te conta o que eles fazem juntos. Fantástico. É um atalho mental que já embute a função. Essa ideia da função estar escondida na anatomia é incrível. Totalmente. E parece que o material leva isso para outro nível quando fala não dos músculos em si, mas dos espaços entre eles. Sim, agora a gente entra nos becos e passagens secretas da cidade. Agora é que fica realmente interessante. O documento descreve esses espaços e intervalos que não são vazios. Pelo contrário, são corredores vitais, por onde passam as estruturas mais nobres e delicadas, os nervos e os vasos sanguíneos. Como se fossem as galerias de serviço por onde passam os cabos de fibra óptica e as tubulações principais. Exato. O primeiro que o nosso mapa aponta é o chamado espaço quadrangular. Um nome bem direto, imagino que tenha 4 lados. Isso mesmo. É uma pequena janela delimitada por 4 estruturas. De um lado, o osso do húmero. Do outro, a cabeça longa do tríceps. Certo. Em cima, o músculo redondo menor e embaixo, o redondo maior. Uma passagem bem definida e, por ser pequena, bastante vulnerável. E o que tem de tão importante passando por essa janela? O documento é claro. O nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do húmero. São eles que fornecem energia e comando para a parte mais importante do ombro. E aqui a relevância clínica é altíssima. Imagino. Qualquer coisa que diminua o espaço nessa janela pode gerar um desastre. Ok, então o nervo é comprimido nesse espaço. Na prática, o que uma pessoa sentiria primeiro?
Seria fraqueza, dor ou perda de sensibilidade? Ótima pergunta. Geralmente, os sintomas neurológicos são mistos. A compressão do nervo axilar afetaria o músculo deltoide, que é o principal responsável por levantar o braço para o lado. O movimento de abdução. Isso. A pessoa sentiria uma fraqueza profunda, uma dificuldade imensa em levantar o braço. Mas não só isso. Como o nervo axilar também tem uma função sensorial, a pessoa notaria uma área de dormência na pele do ombro. Ah, Uma região que os anatomistas apelidaram de área do emblema regimental. que nome específico. Por quê? Porque é onde se costurava o emblema nos uniformes militares, bem naquela parte lateral do ombro. Faz sentido. E o que poderia causar essa compressão? Além de uma fratura óbvia, por exemplo. Várias coisas. Uma luxação do ombro quando a cabeça do húmero sai do lugar pode estirar ou comprimir o nervo. Certo. Mas algo mais sutil também pode acontecer. Em atletas, por exemplo, a hipertrofia dos músculos ao redor pode, ironicamente, começar a esmagar o nervo que passa ali. Nossa, o músculo fica tão grande que fecha a passagem? Exatamente. É um problema no continente que afeta diretamente o conteúdo. Faz todo sentido. E a nossa expedição continua porque logo ao lado desse quadrado, o mapa descreve outra passagem, o intervalo triangular. A geometria continua sendo a chave. Exatamente. Um pouco mais abaixo temos esse triângulo, formado pelo redondo maior em cima e pela cabeça longa do tríceps e pelo próprio húmero, dos outros lados. Outro ponto de estrangulamento. E para esse corredor triangular, o material aponta que passam outras duas estruturas, o nervo radial e a artéria braquial profunda. E essa passagem é como um portal. É por aí que o nervo radial, que é um dos gigantes do membro superior, mergulha para a parte de trás do braço. Ele muda de bairro. Isso, ele sai da proteção da axila e entra nesse corredor para começar seu longo trajeto até a mão. E logo que ele passa, ele se aninha numa canaleta do próprio osso, o sulco espiral do húmero. Ele fica literalmente colado no osso. O que parece uma péssima ideia em termos de segurança, né? Ficar tão exposto. Péssima. Imagino que isso tenha consequências clínicas. Todas as consequências possíveis. Isso explica por que fraturas no meio do húmero são tão temidas. Aham. Uma pancada, um acidente de moto que quebre o osso ali, o nervo radial pode ser lacerado ou esmagado junto. E o resultado é imediato e dramático. A famosa mão caída. Mão caída. A pessoa simplesmente perde a capacidade de estender o punho e os dedos. A mão fica pendurada, sem força, porque o nervo que comandava todos os músculos extensores foi desligado na fonte. Mais uma vez, o mapa do trajeto explica a vulnerabilidade. É impressionante como uma lesão num ponto do braço pode ter um efeito tão distante e distante lá na mão. Totalmente. E falando em mapas e trajetos, uma coisa que me chamou a atenção no documento é algo que parece uma regra de cartografia antiga. Uma artéria que, de repente, muda de nome no meio do caminho. Ah, sim, a crise de identidade da artéria. É um conceito que confunde muitos estudantes no início. Parece tão arbitrário. O documento explica que a artéria axilar desce pelo braço e, no momento exato em que ela cruza a borda de baixo de um músculo, o redondo maior, ela simplesmente passa a se chamar artéria braquial. É como um rio que muda de nome ao cruzar a fronteira de um estado. O músculo serve de marco geográfico. E essa precisão é vital. Pode parecer um capricho dos anatomistas, mas num procedimento cirúrgico ou numa angiografia, essa nomenclatura é um código universal. Entendi. Dizer artéria braquial em vez de axilar muda completamente o mapa mental da equipe. Significa que já se passou de um ponto de referência específico. É um sistema de GPS corporal. Um ponto de controle de passaportes. Perfeito. A borda inferior do redundo maior é o ponto de controle de passaportes da circulação do braço. E a história não para aí. Assim que ela ganha seu novo passaporte, como artéria braquial, ela já tem uma primeira grande missão, né? Imediatamente, ela emite seu primeiro ramo importante, a artéria braquial profunda. O nome já entrega tudo. Profunda significa que ela vai mergulhar para irrigar os músculos que ficam no compartimento de trás do braço. O tríceps. Principalmente o tríceps. E ela não vai sozinha. Ela viaja junto com o nervo radial, aquele mesmo que a gente acabou de ver passando pelo intervalo triangular.
Eles são parceiros de viagem. Então, depois de passar por esses corredores e fronteiras, temos os dois grandes protagonistas nervosos da região bem definidos. Exato. O axilar, que ficou ali pela janela do ombro, e o radial, que mergulhou para a parte de trás do braço. O documento detalha bem as responsabilidades do nervo axilar. Um nervo curto em distância, mas gigante em função. Exato. Na parte motora, ele é o chefe do músculo deltoide, controlando todas as suas partes, a da frente, a do meio e a de trás. O que permite uma gama enorme de movimentos. Sim. E também comanda o redondo menor. Já na parte sensorial, como a gente já falou, ele cuida daquela pequena, mas muito específica, área do emblema regimental. E o material acrescenta uma nuance clínica muito interessante sobre o redondo menor. Qual? Ele ressalta como é difícil, num exame físico, testar a força desse músculo sozinho. Ah! Isso porque ele não trabalha isolado. Ele é parte de uma equipe de elite, o famoso manguito rotador. Ele atua junto com outros músculos como o supraespinhal para estabilizar e rodar o ombro. Então, uma lesão raramente afeta só ele. O problema geralmente é na equipe toda. Exatamente. Isso só reforça a ideia de que o ombro funciona como uma teia, não como um conjunto de peças de Lego. É uma rede complexa e, nossa, memorizar todos esses limites, o que passa em cada espaço, os trajetos dos nervos, as funções e as possíveis lesões. É um desafio. Honestamente, parece uma tarefa gigantesca. É o tipo de coisa que tira o sono de qualquer estudante da área da saúde, né? A gente passava horas e horas desenhando isso, tentando criar mapas mentais para não esquecer qual nervo passava por qual buraco. É um volume de informação muito denso. E que precisa estar na ponta da língua. Com certeza. Ter as ferramentas certas para praticar e revisar esse tipo de informação densa é crucial. É preciso transformar o conhecimento em algo sólido, que não se perca. Sem dúvida. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exatamente. A repetição espaçada e a aplicação prática do conhecimento resolvendo questões são a chave. Não adianta só ler o mapa. Você precisa ser testado sobre os caminhos para realmente dominar o território. É assim que o conhecimento se consolida. E fica disponível na hora que a gente mais precisa. Então, depois dessa nossa expedição, o que tudo isso significa? Qual é o grande mapa do tesouro que a gente descobriu aqui? Acho que a primeira grande lição é que a anatomia conta histórias. O mnemônico "A Dama entre os Dois Majores" não é só uma frase. É um resumo de um capítulo de biomecânica. Conecta forma e função de um jeito inesquecível. Isso. Concordo. E a segunda, para mim, é que nosso corpo é cheio desses pontos de estrangulamento genialmente projetados. O espaço quadrangular, o intervalo triangular. São os cruzamentos perigosos da cidade. Exato. Se a gente entende onde ficam essas passagens e o que passa por elas, a gente entende a origem da maioria das lesões complexas do ombro. Perfeito. E, por fim, a ideia de que o corpo tem seus próprios marcos geográficos, suas fronteiras. A borda de um músculo servindo de referência para a mudança de nome de uma artéria mostra um sistema de organização que é, assim, simples e extremamente eficaz. No final das contas, o que fica claro é que não estamos falando de uma lista de peças. De jeito nenhum. É um sistema dinâmico de polias, alavancas, linhas de comunicação. Cada nervo, cada artéria está num lugar específico por uma razão funcional muito clara. E entender um pequeno espaço revela como o braço inteiro funciona e, mais importante, o que pode dar errado quando essa arquitetura é perturbada. Muda completamente a nossa percepção sobre um ato tão banal como levantar o braço para pegar algo na prateleira. Há uma sinfonia de eventos acontecendo ali. E isso levanta uma questão importante. Qual seria? O documento detalha como essas estruturas nobres, os nervos e as artérias, viajam espremidas por esses espaços apertados. Super apertados. Entre ossos e músculos que se contraem e se movem o tempo todo. Considerando a quantidade de movimentos que a gente faz todos os dias, em todas as direções, que tipo de adaptações evolutivas sutis, sabe? Talvez em nível de tecido conjuntivo ou de pequenas bainhas protetoras,
Que tipo de adaptações devem existir para impedir que essas estruturas vitais sejam esmagadas ou danificadas no nosso dia a dia? Nossa, A solução da natureza para esse problema de tráfego intenso em ruas estreitas é algo em que vale a pena pensar.